2,5. Fonseca saiu na frente, tomou o empate, mas na reta final conseguiu superar o adversário. O brasileiro agora vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini nas oitavas de final. A partida ainda não tem data nem horário definidos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Copa Libertadores com estreia dos brasileiros. 2 clubes nacionais entraram em campo ontem à noite pela primeira rodada da competição. O Fluminense foi à Venezuela, empatou com o Laguaira em 0-0 pelo grupo C. Em Guayaquil, pelo grupo G, o Cruzeiro venceu o Barcelona por 1-0, gol marcado por Matheus Pereira. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe, bom dia pra você. Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira, dia importante da Macaca. A diretoria se comprometeu com o Sindicato dos Atletas de quitar parte do salário ainda hoje. A Ponte joga contra o Vila Nova pela Série B no sábado, às 6 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli, em busca da primeira vitória na Série B. Liga dos Campeões, quartas de final. 2 jogos abriram a fase da Champions ontem à tarde. No Santiago Bernabéu, o Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 2-1. Teve o gol perdido do Vini Júnior, hein? Em Lisboa, o Arsenal fez 1-0 no Sporting. Hoje, mais 2 jogos fecham as partidas de ida. PSG e Liverpool na França, Barcelona e Atlético de Madrid na Catalunha. As 2 partidas começam às 4 da tarde. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo estreou com vitória na Copa Sul-Americana 2026. No Uruguai, o tricolor fez 1-0 no Boston River, graças a um gol de Bobadilha no segundo tempo. Hoje o Santos joga às 7 da noite pela mesma competição, no caso contra o equatoriano Deportivo Cuenca, fora de casa. Neymar e Gabriel Barbosa serão desfalques. Já às 9h30 da noite, o Palmeiras joga com o Júnior de Barranquilla, na Colômbia, pela Copa Libertadores, provavelmente com a mesma escalação que iniciou o duelo com o Bahia no domingo. Na quinta, o técnico Fernando Diniz estreará no comando do Corinthians na partida contra o Platense na Argentina, também pela Libertadores. Além de São Paulo e Santos, outros brasileiros estão em ação pela Sul-Americana. Pelo grupo G, o Vasco foi à Argentina, empatou sem gols com o Barraca Central. Hoje o Atlético Mineiro enfrenta o Puerto Cabello às 11 da noite na Venezuela. Já o Grêmio encara o Montevideo City às 9h30 da noite no Uruguai. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Guarani que joga no domingo. Domingo, atenção, hein? É domingo. Primeiro jogo do Bugre em casa contra o Volta Redonda, 6h30 da noite. O Guarani segue aí a preparação de olho em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. É apenas um jogo, empate contra o Maranhão. O técnico Hélio Cizenando ainda aguarda aí o departamento médico para saber se vai contar com o Maranhão, Dentinho e também o Renan Castro, jogadores que ficaram fora do primeiro jogo lá em São Luís. João Fonseca está nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Em partida complicada, o número 40 do mundo derrotou o francês Arthur Rinderknecht por 2-1.
na manhã dessa quarta-feira. O jogo teve 2 horas e 32 minutos e agora ele segue no tradicional torneio disputado no Saibro, em Mônaco. Está vivendo grande fase o brasileiro de 19 anos. E no surf, o Brasil está bem na Austrália, hein? Depois de 3 dias de espera, as ondas deram as caras em Bells Beach, na Austrália, palco da primeira etapa do circuito mundial da WSL. O Brasil fez bonito no retorno da competição, vitórias em suas respectivas baterias na segunda fase. Iago Dora, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Samuel Pulpo avançando às oitavas de final. E agora o destaque de Fábio Scheibe, com grandes expectativas para Mirassol e Lanús. Tem Libertadores hoje. Grande abraço para você, Fábio. Muito bom dia ouvintes CBN, bom dia Júlio Nascimento. É isso aí, o Mirassol estreia hoje na Libertadores contra o Lanús, jogo histórico para o Mirassol, primeiro jogo internacional da história do Leão da 017, Mirassol e Lanús às 7 horas da noite. Tem outro brasileiro que estreia hoje, o atual campeão Flamengo, lá no Peru, onde conquistou o tetracampeonato, enfrenta o Cusco FC, o antigo Real Garcilaso. O problema do Flamengo para essa partida é a altitude. O estádio do Cusco fica a mais de 3.300 metros de altura. É a estreia, então, do campeão da Libertadores 2025, viu, Julio? E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Ontem acompanhei o jogo do São Paulo, cara, uma ventania danada no estádio Centenário, e atrapalhou demais o jogo, atrapalhou muito o desenvolvimento do tricolor, mas a vitória foi conquistada, o plano do Roger Machado deu muito certo, né, poupando os principais jogadores para focar no Brasileirão e também não perder o fio da meada na Copa Libertadores, então, na Copa Sul-Americana. Então a vitória por 1-0, que dá mais tranquilidade aí pro professor Roger tocar o trabalho neste surpreendente São Paulo versão 2026. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, o nosso borboleto, hein? E o comando de stream com Samla Deep. Apresentação, O Júlio apelido do Gabriel Nascimento. Bortoleto. Agora 11h11. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia, um abraço para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem atendimento de uma ocorrência na região do Guarani, aqui em Campinas, para quem sai da rua José de Campos Sales e vai acessar Moraes Salles depois do Laurão para seguir em direção da Heitor Penteado. Então, atenção ali nas proximidades. A Moraes Salles tem trânsito intenso nos dois sentidos, na chegada para a rua Coronel Quirino, passagem já pela região do Laurão. Também tem uma obra acontecendo na Anchieta, logo depois da Praça Carlos Gomes, proximidades da Benjamin Constant. Atenção nas duas pistas, tanto da Anchieta quanto da Irmã Serafina. Dá para seguir pela região também através da Rua Lusitana ou então da Barão de Jaguara, que por enquanto seguem sem problemas. Falando também da Francisco Glicério, a movimentação é maior, chegada para Benjamin Constant e também no acesso para Moraes Salles, atenção na região central. Júlio. Obrigado, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h13. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial.
E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Oportunidade perfeita para cuidar do seu carro. Confira! Super troca de óleo Chevrolet por apenas R$ 299, mais check-up gratuito de 30 itens. Mas corre que a oferta é por tempo limitado. Agende o seu serviço hoje mesmo e aproveite. As melhores condições do ano você só encontra na Clínica de Serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN Esportes Campinas. Horas e 15 minutos, estamos de volta, hein? Aqui com o nosso CBN Esportes, daqui a pouco vai dar uma... Aliás, deixa eu dar um abraço aqui na galera já do nosso WhatsApp, 991869070. Fala, pessoal da 99.1. Bom dia. O maior da 017 é o Tanabi. Não Minha é, não. esposa Silene não cansa de sofrer com o Curimim. Seu coração é alviverde. Edilson Capetinha é um ingrato. Nunca menciona o Tec. É o Ricardo de Jardim Miriam. Sabe outro que jogou no Tanabi? Luan. Que, aliás... O Luan é o Messi? Luan, que era do Grêmio, né? Eleito craque. Tá. O Luan. Luan ex-Corinthians, Grêmio. Ex-Corinthians. Não, o Luan é o Messi, é outro. Infelizmente, eu só vou discordar do meu amigo... Ricardo. Do meu amigo Ricardo, porque o maior da região 017 é o Lobo. É a Inter de Bebedouro, que, aliás, vai enfrentar o Lemense. E como é que tá a campanha? Tá? Não, fechamos como líder da Série A4 e vamos encarar o Lemense. Primeiro jogo em Leme, segundo jogo em Bebedouro, com VAR, hein? Isso é importante destacar, porque o futebol paulista, ele tem valorizado e muito essas divisões inferiores. Cara, VAR na Série A4, verdade. Quando que a gente iria imaginar algo desse tamanho? Claro que precisa os estádios também ter a estrutura necessária, mas olha, eu fiquei bem surpreso com essa informação e sorte ao Lobo Vermelho, à Inter de Bebedouro. O ouvinte, não sei, Pepe, eu tava ouvindo no Charla, o Edilson no podcast, ele contou a história dele, a chegada dele no Guarani, ele cita o Tanabi, sim. Ele sai, me ajuda aí, Carlão. 92. Ele vem do Guarani via Tanabi. Via Tanabi. Você sabe quem que indicou o Edilson, além do Eli Carlos, ter né, o irmão do Silas, ele que fez Grande muita história no Guarani, muito saudoso ali. Mas quem indicou o Edilson para o Beto Zini falou pro Eli Carlos acompanhar o futebol do Edilson, foi um árbitro da época, era Paulo Eduardo Pereira Barjas, era um árbitro e ele viu o Edilson jogando nas divisões periféricas, arrebentando, veio pro Guarani. Cara, ele encaixou no Guarani com muita personalidade, o resto é história. Cara, o Edilson, eu acho que o Edilson talvez podemos dizer que o Edilson é subestimado? Quando você fala de jogadores, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, esses jogadores, né, de balanço. Eu não acho que o Edilson ele virou meio folclórico, assim, né? Ele fala que ele jogou mais que o Messi, que o Neymar. Mas ele foi um baita jogador. E acho que isso faz parte um pouco do personagem de Edilson Capetinha, que é um cara engraçado, assim, né? Quando ele entra nesses debates assim, esportivos. Mas eu acho que também ele foi um cara fenômeno, assim. Foi muito bom de bola. Foi muito relevante. Uma das partidas assim da minha infância, eu sempre cito aqui, e aliás é a partida que chamou a atenção do Palmeiras, né, para contratar o Edilson, foi Guarani 5, Palmeiras 2, era o octogonal do Paulistão. Cara, aquele dia foi uma das maiores partidas que eu vi um cara fazer no estádio. O que ele fez aquele dia foi sensacional, foi maravilhoso, épico para quem estava no estádio. Tanto é que o Palmeiras, na época da Parmalat, o contratou, e aí o Edilson explodiu pro mundo, chegando ao pentacampeonato. Foi muito bem. E, pô, o Carembeu, pra quem não se lembra, o zagueiro do Real Madrid, cara, era um dos maiores zagueiros daquele momento. A caneta assim, que ele dá, e aí é sacanagem. Tem a frase de
não conheço. Sim. Não conheço os jogadores do Corinthians. Aí o Luciano do Vale, pra mim, uma das maiores narrações da história. Né? E eterniza o apelido dele, né? De Edilson Capetinho. Eu acho que foram daquele Mundial de 2000, são duas imagens assim que eu tenho na memória. O drible na caneta. Não, o drible do Edilson. E o gol contra o Manchester, você vai falar. Não, e o pênalti que o Edmundo perde. Achei que você achei que ia falar do gol do Edmundo também. É, gol do Edmundo. O gol foi do Romário? Não, a jogada, o Romário dá no Edmundo e o Edmundo dá é um drible da vaca, né? De costas. Maravilhoso. Bizarro. É que tem alguns jogadores que depois, quando eles encerram a carreira, eles vão pro lado mais cômico, tá? Outro que eu sempre falo que foi muita bola foi o Vampeta. O Vampeta foi um dos grandes volantes que eu vi jogar. O Vampeta era sensacional. O 8 do futebol moderno já disse isso. O primeiro 8 do futebol moderno é o Vampeta. Tá louco, voava. Que era lateral, né? O Vampeta era sacanagem, que jogava de bola, tá louco. Velho Vamp. Aliás, Velho Vamp acho que é a maior resenha do futebol brasileiro é o Vampeta. E os comentários dele, o Vampeta vai muito bem, cara. Não só pela parte, ele é um cara muito leve pra comentar. Gosto muito do trabalho do Vampeta, além das histórias, além do jogador que foi, mas o trabalho do Vampeta eu gosto também. Bom dia, amigos do CBN Esportes, é Rodrigo Pupo do Jardim Von Zuben. Grande vitória do São Paulo ontem no Uruguai contra os 11 em campo, mais o vento. Nossa. Sobre o Santos, gostaria da opinião de vocês, alô Fábio Scheibe, sobre o escândalo envolvendo a dívida do clube com o Neymar. Acho que o presidente Marcelo Teixeira tem muito a explicar. É o Rodrigo Pupo aqui, Fábio Scheibe, no nosso WhatsApp. Exatamente, até comentamos ontem sobre essa dívida, né, que tem com o Neymar, quando garantia até o CT do Santos, né, mais de 90 milhões de reais a dívida que tem com o Neymar, e a gente já sabia que iria acontecer isso, né, pelo salário astronômico que o Neymar tem, né, pela garantia que ele dá também e pelo retorno que ele está apresentando no Santos. Infelizmente não está sendo uma boa passagem do Neymar no Santos, poucos jogos, e acaba comprometendo o caixa, justamente. A garantia que o Marcelo Teixeira deu, o que irritou bastante a torcida, foi essa garantia do CT da Vila Belmiro, que é valiosíssimo, né? O JP de Moraes está perguntando se o VAR na 4 será que não é o celular? Vai ser feito com o Gandula, com o celular ali. Ô, JP, tá tirando aí. Defende nós aí, Lupe. Não, eu não vou. Não, pede pra ele assistir e conta pra nós aqui segunda-feira. Mas sabe que o celular hoje, ele já é utilizado, né? Sim. Para impedimento semiautomático, lances de VAR. Cara, hoje, o celular aí, o mais famoso aí da última geração que todo mundo conhece, a qualidade que ele tem de filmagem é bizarra. Então, não duvido não que muitas ligas utilizem o celular. Mas o JP tá tirando sarro, mas é VAR mesmo. Vai ter VAR mesmo. VAR. Não é nem o desafio, né? Que teve uma época aí. Teve uma época não, Copa Paulista, né? Do ano passado. Que não foi pra frente isso aí, não né? Foi, não foi. Cara, mas eu acho... Seria na 2, legal, né? Véio. Seria na 2 também, né? Eu não lembro. Eles trocaram, né? Mudaram de ideia. Eu acho que... Eu não sei se ia pra frente, não. Eu lembro que no futebol feminino também passaram a utilizar bastante do desafio, mas só voltando um pouco ao assunto, o assunto do Neymar... Antes do Gabriel do Diário. É claro que a maneira como está sendo feita não é nada legal, né? As escuras, isso não é legal. E como sempre eu falo aqui, o torcedor é o que mais sofre, né? Agora, se o negócio fosse jogado às claras, por exemplo, do Neymar assumir o Santos, comprar o Santos... eu acharia algo muito positivo, até melhor do que a maneira como o Santos é gerido hoje. Agora, quando você faz um negócio às escuras e você não tem como pagar o salário do cara, aí vai dando garantia, ainda mais CT das categorias de base do Santos, a gente sabe o quão poderoso é o Santos com relação à revelação de jovens talentos, inclusive o Neymar. Se fosse às claras e se fosse o negócio, SAF, estamos negociando com a empresa do Neymar a venda do Santos. Cara, eu acharia até melhor. Eu acho que pro Santos ter uma vida saudável daqui pra frente, vai ter que virar SAF. Claro, uma SAF bem organizada, uma SAF com muita credibilidade, mas da maneira como o Marcelo Teixeira está fazendo às escuras e cedendo patrimônio do Santos pro Neymar, aí não dá. Vamos então com informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes. No Estádio Centenário, em Montevidéu, o São Paulo teve que enfrentar o Boston River do Uruguai, a chuva e o vento na estreia na Copa Sul-Americana. Sem Luciano e Caleri com outros reservas em campo, o tricolor teve dificuldades para criar chances de gol, embora tenha se sustentado bem na defesa pela maior parte do tempo.
Na etapa complementar, porém, a qualidade individual apareceu e Bobadilla driblou um marcador para bater colocado e vencer o goleiro adversário. Depois disso, o tricolor amarrou o jogo e administrou a vantagem de 1-0 até o apito final. Para o técnico Roger Machado, o São Paulo fez o que precisava nas condições que enfrentou. Mas viu uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. Hoje às 19h, o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca no Equador pela Copa Sul-Americana. Os atacantes Gabriel Barbosa e Neymar serão desfalques por questões físicas, enquanto o ponta Rony e o lateral direito Igor Vinícius devem retornar ao time. Já às 21h30, o Palmeiras vai encarar o Júnior de Barranquilla na Colômbia pela Libertadores, provavelmente com a mesma escalação que iniciou o duelo contra o Bahia. Embora tenham viajado com o grupo, os atacantes Vitor Roque e Paulinho ainda não deverão ser utilizados pelo técnico Abel Ferreira. Na quinta, o Corinthians joga com o Platense, na Argentina. Será a estreia do técnico Fernando Diniz no comando do Alvinegro. Para mim é sempre uma coisa simples. Eu procuro fazer aquilo que eu considero melhor para os jogadores e para o torcedor. Que seja um time, como eu falei, solidário, corajoso, que tenha sempre fome de vencer. E a parte tática, ela vai sendo desenvolvida, não tem parada para a parte tática. A parte tática do jogo de futebol, ninguém sabe o suficiente. Sempre tem coisa para a gente aprender, que eu acho que ao longo da minha carreira eu vou evoluindo sempre. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Muita curiosidade, né, em cima aí do que vai ser o Diniz nesse time do Corinthians. O jogo do Corinthians amanhã contra o Platense, Carlão, mas já despertando bastante curiosidade. Despertando muita curiosidade, até pelo momento que vive o Corinthians, né? Um ambiente de pressão e chega e é essa novidade, né? O Diniz eu acho que ainda é uma novidade, principalmente em se tratando de Corinthians, que a pressão é muito grande. Eu gostaria que desse certo, sabe? Eu não gosto muito dessa troca insana de treinadores, né? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de uma equipe. O Dorival, 9 jogos, derrotas, ok, mas o que estão dando de estrutura para o Dorival? O Crespo também é uma história semelhante, o próprio Vojvoda. Em alguns momentos, a situação no vestiário ela fica insustentável. Mas não sei, eu não sou favorável a essa troca maluca de treinadores. Mas ela aconteceu e vem o Diniz. E a gente espera que ele consiga emplacar aí o jogo dele, a ideia dele, para que o Corinthians também possa ressurgir no Brasileirão. Não é interessante o Corinthians ali na zona de rebaixamento. O Corinthians tem que brigar lá em cima. Claro que eu entendo que título é muito difícil, como eu sempre falo aqui, apenas 2 equipes vão brigar por título brasileiro. Mas pelo menos brigar fortemente por vaga em Libertadores, fazer uma campanha em Copa Libertadores convincente. Eu acho que torneio de mata-mata, aí sim o Corinthians tem chance, ele tem muita força nesse tipo de competição, mas eu espero realmente que o Diniz possa colocar as ideias dele em prática e quem sabe um novo Corinthians daqui pra frente. O Fábio Chaib, hoje tem Júnior Barranquilla contra a equipe do Palmeiras, né? O Júnior de Theo Gutierrez, que é um jogador eterno! Pra ficar de olho aí. Mas no geral, apesar de não ter o Vitor Roque e o Paulinho ainda, né, Fábio? Mais uma chance aí pra gente ver o Arias liderando esse time do Palmeiras hoje às 9h30 com transmissão da CBN. Júlio, o mesmo time que atuou contra o Bahia, a princípio é o mesmo time que vai jogar, né? O Vitor Roque e Paulinho ainda não tem condições de jogo, apesar de viajarem com a delegação, foram para a Bahia e agora estão na Colômbia também, junto com o grupo, mas o Palmeiras deve atuar da mesma forma que tem atuado, né? Contra o Bahia, com o Flaco Lopes mais à frente, isolado, com as chegadas do Maurício, também do Arias, né? O Arias jogou muito bem aquela partida, enfrentam o Júnior Barranquilla. O jogo não vai ser em Barranquilla, né? O estádio Metropolitano está passando por reformas para ser o palco da final da Copa Sul-Americana neste ano ainda. Então, o Júnior Barranquilla manda o jogo em Cartagena, o paraíso Cartagena. E esse time do Júnior, além do Theo Gutierrez, né, que tem boa passagem pelo River Plate, principalmente, tem o Carlos Baca também, Carlos Baca, né? O Carlos Baca que jogou lá no Milan também, jogou no Sevilha, bastante time europeu. E além do Xará, aquele Xará que passou pelo Atlético Mineiro, um ponta, né, muito veloz também. Tem um time mais experiente, mas sempre trabalham, né, jogando lá na Colômbia. Os times colombianos usam bastante da velocidade. E uma questão também, o Arias ontem, na chegada do Palmeiras, na delegação do Palmeiras no hotel, foi muito assediado pelos jovens que foram lá para ver o grande ídolo colombiano. Os colombianos têm bastante respeito por ele. É assim por outros jogadores também que fazem frente na seleção colombiana, né?
Boa, bem lembrado, Fabião. E sobre o São Paulo, os reservas do São Paulo abriram a Sul-Americana com essa vitória difícil, né, Carlão? Campo difícil, acho que o time não foi brilhante, mas jogando Venceu. fora de casa, nas condições que o São Paulo enfrentou em Montevidéu, acho que tem que comemorar bastante esse Sem resultado. dúvida, tudo bem, a estrutura do centenário dispensa qualquer apresentação, mas o clima, né? Muito vento, chuva, um jogo terrível, né? Um primeiro tempo digno de um cochilo, né? Como este que vos fala, não aguentou e deu aquela cochilada. Mas no segundo tempo o São Paulo voltou mais forte, voltou mais empenhado e até dispensei o cochilo para acompanhar a vitória tricolor por 1-0. A tática deu muito certo do Roger em poupar os principais jogadores, mas Cauli foi bem, até fez um gol, mas estava em impedimento. Outros jogadores conseguiram Ferreirinha se destacar. foi bem também, Ferreirinha né? mais Parou no uma goleiro vez se duas destacando. Alguns meninos da base foram testados. Então isso vai dando suporte para o Roger Machado a cumprir um bom papel, a continuar aí na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e, claro, tocar a Sul-Americana, que é um campeonato possível para o São Paulo vencer. A gente fala muito do São Paulo, né, de Caleri, o próprio Danielzinho, né, que tem feito bons jogos, o Marco Antônio, né, também é um bom jogador, o próprio Luciano, que tem assumido um papel aí de protagonista, mas o que o tal do Bobadilha tá jogando Golaço também, não ontem. foi só pelo gol, não. O gol dele foi muito bonito. Mas ele foi utilizado. Ele é um titular do técnico Roger Machado, mas ele não foi poupado ontem, né? Ele jogou e eu acho que ele é um jogador muito importante nesse meio-campo /ataque do São Paulo, ao lado desses jogadores que citei, Danielzinho, o Marco Antônio e os outros jogadores de frente. Mas ele aparece muito pouco, né? Então, mas eu acho que a gente precisa ressaltar um pouquinho mais o trabalho do Bobadilha nesses dois últimos jogos, né? Principalmente com vitórias. Cara, o São Paulo vai apresentando, tirando esses protagonistas que o Lupe citou. Ontem, agora sem o Arboleda, né? O São Sumiu, Paulo, né? Já iniciou um processo de rescisão de contrato. E tem o Alan Franco, que foi bem ontem, o próprio Tolói foi testado, o Dória foi testado. Então o Roger vai encontrando aí alternativas para suprir a ausência do equatoriano. É isso aí. Bom, rapidamente aqui algumas das últimas mensagens antes do repórter CBN. Parabéns, Carlão de Freitas, pelos sensatos comentários. Torcendo sempre para os treinadores nos novos trabalhos. Manda aqui o Oswaldo Antunes. Salve, amigos. O Crespo, infelizmente, saiu do meu tricolor por falar a verdade. Quero ver se o Roger, eliminado numa Sula, numa Copa do Brasil, começar a perder força no Brasileiro, se vão mantê-lo no cargo. Diretoria pífia, manda aqui o nosso grande Vinícius. O Wagner de Hortolândia, se for para um jogador terrível ficar de fora da Copa do Mundo, se para um jogador é terrível ficar fora de uma Copa do Mundo, imagina para o Luiz Roberto, toda a força para ele. Baita comentário aqui de muita sensibilidade do Wagner. Luiz Roberto Demúcio, né, narrador da TV Globo, teve um problema de saúde, então não vai cobrir a Copa do Mundo. Que seja algo pontual, que o Luiz Roberto volte mais forte. O Luiz Roberto, inclusive, criado aqui em Campinas, na comunicação. São João da Boa Vista. Exatamente, formado aqui pela PUC de Campinas, começou no rádio aqui na nossa região, depois migrou para a Rádio Globo São Paulo, onde fez história. Foi para a ESPN, para a TV, depois TV Globo, onde está há 3 décadas, salvo engano. Merecia demais, mas tenho certeza que vai dar tudo certo aí. Muita força para Luiz Roberto Demúcio, o maior gol do rádio nos anos 90. Sabe de quem? Sabe de quem, é isso aí. 11h31, daqui a pouco a gente volta com mais CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Serviço. O governo de São Paulo abriu 375 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na região de Campinas. As oportunidades são presenciais e estão distribuídas em cidades como Campinas, Limeira, Piracicaba, Hortolândia e Paulínia. Entre os cursos disponíveis estão auxiliar administrativo, logística, confeitaria e barbearia. Os cursos são voltados para quem busca o primeiro emprego ou quer se recolocar no mercado de trabalho.
Eles são oferecidos por instituições como o SESC Senat, a Fundação de Apoio à Tecnologia e o Centro Paula Souza. As aulas começam no dia 27 de abril. Para participar, é preciso ter cadastro no GovBR, ser alfabetizado e morar no estado. As inscrições estão abertas até 13 de abril e devem ser feitas pelo site trampolim.sp.gov.br. De Campinas, Aline Albuquerque. Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de abril de 2026. A produção de veículos no Brasil teve em março o melhor desempenho mensal desde outubro de 2019, período pré-pandemia de Covid-19. No mês passado foram montadas 264 mil unidades. O volume representa a alta de 35% na comparação com março do ano passado. Os dados foram divulgados pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O número de declarações enviadas à Receita Federal passou de 9 milhões nesta quarta-feira. Cerca de 60% dos contribuintes usaram o pré-preenchimento. Até o momento, aproximadamente 880 mil documentos estão retidos na malha fina. As pessoas podem prestar contas até o dia 29 de maio. Quem perder o prazo estará sujeito à multa mínima de R$ 165. Pelo menos 5 alunos foram esfaqueados numa escola estadual de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Segundo informações preliminares, o ataque teria sido cometido por um estudante após episódios de bullying. As vítimas sofreram lesões leves. A polícia militar está no local. E o Hezbollah afirmou que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã pode fracassar caso Israel mantenha os ataques contra o Líbano. O grupo fundamentalista alega que a exclusão do território libanês pode provocar uma reação em cadeia no Oriente Médio. Mesmo após o acordo, Tel Aviv informou que não vai suspender a ofensiva e continuará atacando o Hezbollah sem interrupção. Autoridades libanesas falam em dezenas de ataques simultâneos pelo país, com centenas de vítimas entre mortos e feridos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani? Oi, Muniz. O presidente Lula cobrou uma explicação convincente aos ministros do STF supostamente envolvidos no escândalo do Banco Master. Lula admitiu que conversou com o ministro Alexandre de Moraes e o aconselhou não permitir que o caso jogue fora a biografia que ele construiu com o julgamento da tentativa de golpe. Lula defendeu um posicionamento do ministro que passe segurança à sociedade brasileira. A declaração foi dada em entrevista ao ICL. O presidente disse que isso será usado na campanha e vão pedir votos usando o impeachment de ministros da Suprema Corte. O presidente também disse que se alguém tiver culpa, vai ter que pagar. Ele também defendeu a regulamentação de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal na Constituição. De acordo com Lula, se o cara quiser ser milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. O presidente também defendeu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso do Banco Master no Congresso Nacional. Muniz? Obrigado pelas suas informações, Rani Veloso, ao vivo de Brasília, agora 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h37, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, histórias, né, de bastidores aqui com o Antônio. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Essa música é bonita. Essa música é bonita. A Chorão é... Detonautas, né? Detonautas. Segundo ele é Almeida. Segundo ele é Almeida, Detonautas no auge não tinha pra ninguém. 11h38, vamos lá falar dos nossos filhos aqui de Campinas, meu caro Antônio Lupe. Ô, Júlio, você quer começar por quem? Deixa eu só puxar no roteiro aqui, quem que tá primeiro, Ponte. Cara, vamos falar de uma situação. Eu não queria falar sobre isso, mas assim, eu acho que já algumas mensagens chegaram. Porque ontem foi uma tarde meio que movimentada lá no Moisés Lucarelli. Eu confesso que eu conheço pouco do trabalho dele, mas do pouco que conheço eu acho legal o conteúdo que ele faz. Inclusive ele tá vindo pro mundo do futebol, não foi a primeira vez que ele fez, que é um influencer, né, chamado Toguro. A molecadinha adora o Toguro, né, Carlão? Você tava falando lá do... Cara, ontem porque eu sou tiozão, não conheço, né? Já eu tinha ouvido falar, mas não conheço. A hora que eu falei pro meu menino sobre o Toguro na Ponte Preta, ele ficou maluco. Parecia que a Ponte tinha contratado o Ronaldinho Gaúcho. Lembra do sabor. Já veio quando essa uma aí. coisa está perto de ser, mas não é. Ela tem sabor daquilo. Isso. Esse é o meme. E ele tem vários produtos, ele é um cara voltado aí pra parte do mundo suplemento. Fit, né? Isso, mundo fit, exatamente. E aí ele colocou num post lá que ele vai assumir o departamento digital da Ponte, enfim. O que a gente tem, só pra gente colocar um ponto final nessa história, é que ele foi também no Fortaleza, ele foi, se não me engano, no Bahia. Goiás, ele chegou assim, falou. Ele tem feito um trabalho interessante e é algo que, pelo que eu entendi no vídeo que eu acompanhei hoje, num futuro não tão longe, ele quer entrar para esse meio do futebol. Mas por enquanto não tem nada, tá? Foi apenas uma visita, ele colocou algumas situações, será de... Por exemplo, colocar a marca da empresa dele no jogo contra o Vila Nova, mas ainda não tem nada definido. Então, foi uma visita. Foi algo que ele tem feito em alguns clubes e eu acho muito válido. Porque, por exemplo, você pega o vídeo hoje, teve um outro influencer, o seu xará, o Júlio, né? Que eu não sei o nome dele, que trabalha com o Cariani, faz vídeos em academia e tudo mais. Tá junto, que é outro... Tá devendo o sobrenome. Exatamente. Que é Júlio. Ele também é um influencer muito ativo nas redes sociais. Cara, você pega o vídeo desse Toguro no canal dele, mais de 52 mil visualizações do vídeo. Ou seja, a Ponte ela ficou falada aí nessas últimas horas. Eu acho que é muito importante. Agora, o departamento de marketing comercial é que tem que aproveitar essa oportunidade para tentar trazer algo para o clube, mas é uma situação que ainda, pelo que a gente apurou, não tem muita coisa em relação a patrocínio, a investimento e tudo mais. Quem sabe um dia... E o que seria muito legal para a Ponte Preta. Falando em Ponte, a gente quer falar do jogo, a gente quer falar da partida contra o Vila Nova. O torcedor da Ponte está sentindo falta do gostinho de sabor de vitória, porque em 2025 só uma até agora não venceu na Série B. Só que hoje é um dia importante também, porque o Sindicato dos Atletas emitiu uma nota no início da semana. E nessa nota, a Ponte ela se comprometeu a pagar parte, né, de algumas pendências para os jogadores ainda hoje, dia 8. Então fica essa expectativa, a Ponte ainda tem algumas situações para resolver, mas segundo o que foi acordado com o sindicato, ou passado para o sindicato, é que hoje seria pago aí pelo menos um mês para os jogadores da Ponte Preta, até para ter um pouco mais de tranquilidade para o jogo contra o Vila Nova, jogo difícil no sábado, às 6 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Muito difícil a gente ainda falar de time. O que é certo é que o técnico Rodrigo Santana tem 2 desfalques. O Saravia, que foi titular nos 2 últimos jogos, foi expulso contra o Náutico, e também o Jonathan Cafu, que foi expulso no duelo contra o Timbu e também cumpre suspensão. São as baixas que ele tem para esse jogo contra o Vila, mas o que mais importa hoje é tentar entender se a Ponte vai resolver essas pendências como se comprometeu com o Sindicato dos Atletas, Julião. Bom, é isso. Então temos alguns assuntos aí relevantes para opinar. Acho que o mais importante neste momento, Carlão, é esse dia D aí, né, que o sindicato sinalizou para pagamento dos jogadores. Ainda acho que pagar um mês de salário é muito pouco perto do que está sendo, do que está pendente, né, para os atletas. São trabalhadores, têm direito de receber aí tudo, 100% do que o clube está devendo, mas pelo menos talvez seja um alento, né? Pelo menos hoje
o que conseguir pagar, acho que tem que ser feito pensando no jogo contra o Vila Nova, porque, cara, vai ser muito difícil cobrar foco, cobrar qualquer coisa da Ponte Preta se essa situação financeira continuar instável, né? Ontem você tocou no assunto, Júlio, que falar da Ponte Preta hoje está desgastante, está chato, porque é sempre o mesmo assunto, né? Quando a gente quer falar de time, de desfalques, de chegadas, de partidas, a coisa técnica, né? O futebol da Ponte Preta a gente não consegue falar. Porque a gente sempre tem que citar isso, e isso, infelizmente, acaba sendo o prato principal. Por isso, eu, nesse 2026, eu até falo, até com amigos, o que eu vou falar da Ponte de futebol? O que a gente pode cobrar desse time? O que a gente pode cobrar desses jogadores do futebol? Não dá pra cobrar nada. Carlão, mas vai cair. Como caiu no Paulista, neste panorama também vai cair no Campeonato Brasileiro. E infelizmente a gente já está normalizando isso, naturalizando essa situação que é terrível na história da Ponte, né? E seria importante, sim, né? Que seja um mês, mas que seja o início de um processo para pagamento, para tentar sanar toda essa situação, porque hoje, gente, acho que o torcedor mais maduro da Ponte, ele sabe que é impossível a gente falar de futebol. Qual a análise que eu vou fazer da Ponte sobre o jogo do Vila Nova sábado? Eu vou falar do time, o time tá há 6 meses sem receber, o que esses jogadores vão entrar, o que eles vão entregar para tentar vencer o Vila Nova, para tentar igualar as ações diante do time goiano. Então é muito complicado. Hoje a parte técnica da Ponte, ou nesta temporada, ou desde junho, julho do ano passado, ela ainda existe. Ainda que na Série C todo mundo sabe o que aconteceu, a coisa acabou fluindo. Mas ela ainda existe. Impossível falar da Ponte tecnicamente. Então a gente hoje espera que essa parte seja sanada. Eu não sei, o Júlio ainda é mais envolvido nos meandros lá da Ponte, mas eu não sei se sem uma SAF a Ponte vai conseguir ter uma vida financeira ou uma vida saudável em termos de competição. Acho que dessa maneira é quase uma dívida impagável. Vai na justiça e acaba penhorando tal, e você não monta time, vai caindo de divisão. Eu acho que se a Ponte não conseguir encontrar um recurso mais concreto, ou uma SAF, um investidor, algum parceiro aí, vai ser difícil para a Ponte. Como que ela vai conseguir sanar uma dívida dessa? Sem a credibilidade, devendo para todo mundo, quem vai querer jogar na Ponte? Hoje eu acho que infelizmente é duro pro torcedor ouvir isso, mas em termos de futebol, a Ponte ela corre um sério risco de a cada campeonato, a cada temporada ela é caindo. Então Série A2 ano que vem, Série C ano que vem, Série A3 no outro ano, Série D no outro ano, e aí vai perdendo o calendário, vai perdendo a dignidade. Eu acho que se a Ponte não encontrar algo concreto financeiro, vai ser difícil a Ponte tocar. Eu acho que a verdade é essa, não tem como fugir disso. A Ponte hoje ela tá agonizando, né? Ela agoniza, não tem jeito. O Carlão falou dessa questão de SAF, a gente já comentou muito sobre SAF, né? E assim, vamos trazer como se nós fôssemos um investidor. Sim. O Júlio, ele é dono da empresa X. Aí ele vai, eu quero investir na Ponte Preta. Eu já entendi que a Ponte Preta o meu investimento vai ser feita na Ponte Preta, mas eu preciso fazer um estudo detalhado de como funciona a Ponte Preta. Você tá há mais tempo aqui em Campinas, você pode falar assim, há quantos anos o ambiente político atrapalha a Ponte Preta? Sempre Você acha que alguém vai querer investir um dinheiro onde tem um clima político tenso? Ele só não atrapalhou, gente, eu tô falando algo que aconteceu. Eu não tô falando dessa diretoria, tô pegando exemplo lá atrás. Ele só não atrapalhou, cara, eu vivo a Ponte Preta acho que desde, assim, consciente desde 89, por aí. Né? Mas ela só não atrapalhou, e eu não tô levantando bandeira pra ele, pelo amor de Deus, só tô contando algo que aconteceu, que foi concreto. Quando o Sérgio Carnielli assumiu, porque o Sérgio tinha muito dinheiro, o Sérgio tinha uma administração meio que coronel, como um Petralha no Atlético Paranaense. Então a coisa funcionava, com muitas ressalvas com relação ao Sérgio, mas a coisa funcionava, porque tinha o dinheiro, e tinha o cara que mandava e mais ninguém mandava. Então era na conta dele. Então a Ponte fez boa campanha no Brasileiro, a Ponte viajava de avião fretado, a Ponte fornecia jogadores para a seleção brasileira, isso no início dos anos 2000. Quando o Sérgio teve o problema lá com o Banestado, tal, aquela Ponte passou aquele perrengue em 2003, aí começa a derrocada, apesar de alguns bons momentos também, 2004, 2005, mas aí começa a derrocada, com o Lampejos também em 2012 e tal, mas a Ponte passou por muitos problemas desde quando o Sérgio
perdeu força, foi envolvido em outras situações além do futebol, aí a Ponte começa novamente a passar por esses problemas e acho que agora chegou no fundo do poço. Acho que ainda, não sei se chegou no fundo do poço, mas está caminhando para tal. Fábio Scheib tem algo a acrescentar aqui, né, Fábio, sobre a discussão da Ponte? Só esse detalhe, né? O Toguro é um cara muito, né, ativo nas redes sociais, mas o torcedor, é bom só apontar uma coisa aqui para o torcedor não achar que é um patrocínio a longo prazo. Ele tem visitado vários clubes, visitou recentemente Fortaleza, Portuguesa, Cruzeiro. Então ele, até para o próprio marketing pessoal, ele tem feito essas visitas e não significa patrocínio para a Ponte, né? Pode vir a ser algo pontual, como disse o Lupe aqui, contra o Vila Nova, mas não tem nada em negociação a longo prazo, pelo menos foi o que passou o Departamento de Comunicação da Ponte. Pois não, Fábio Scheib? Em meio a essas discussões, né, essas falas também, principalmente do Diogo Silva, depois do jogo contra o Náutico, esse pedido de rescisão do Bruno Lopes também, já no início da semana, o próprio Rodrigo Santana falando que tem que esquecer o extracampo, a gente deixa de lado justamente o futebol, né, pensando na Ponte como para solucionar essa situação de dinheiro. A gente sabe que não vai acontecer nada de relevante enquanto essa situação não for ao menos contornada, aí mais de 6 meses, até fica insustentável para o jogador também, né, fazendo um bom papel dentro de campo. A torcida da Ponte já tinha visto isso no Paulistão, onde já sabia o que ia acontecer. Infelizmente agora vai ter um jogo em casa também, mas a gente sabe que a Ponte durante esse campeonato aí, se não arrumar as coisas, infelizmente é mais um rebaixamento que vai se concretizar, né, porque a falta de força que os jogadores têm, né, a gente até não critica eles pela situação que estão, mas pela falta de motivação também, né, muito difícil, né, para um jogador poder apresentar o melhor, tendo um extracampo tão conturbado, né, Júlio? É isso que tem que falar, é mais do mesmo, infelizmente. Cara, eu vou falar pra você, e conversando com outros parceiros, amigos também, amigos que torcem pra Ponte, eu assinaria hoje a Ponte recomeçar do zero, como se fosse o Novo Horizontino, claro, permanecendo a camisa, o estádio, mas uma Associação Atlética Ponte Preta do zero, com outro, do zero, igual o Novo Horizontino. Então você tem que começar na 5ª Divisão Paulista e fica sem calendário brasileiro. Se for para começar do zero, com dívida zero, eu assinaria. Por mais que o torcedor sofresse 4, 5 anos em divisões inferiores, mas a Ponte saudável, com a torcida que tem, ela tem força para se recuperar. Porque permanecer dessa maneira, o Fabião disse, mais do meu, o que a gente vai falar da Ponte dentro de campo? Não tem o que falar, é sempre essa choradeira, sempre choramingando, sempre fazendo discurso, então não tem mais o que falar. Então a Ponte, ela tenta se reerguer para se tornar um clube digno, ou então fecha, né? Então, por isso que eu sempre critico aqui o pessoal. Eu não sei, eu não consigo entender o Torrano entrar numa dessa, cara. Eu queria sentar outro dia, tomar um café, uma cervejinha, alguma coisa com o Torrano e olhar no olho dele e falar: Torrano, por que você assumiu a Ponte? O porquê disso? Sendo que ele não aparece, sendo que, na verdade, quem manda é o Eberlin, que é o homem forte da Ponte, é o homem do futebol. Sei, colocar o nome dele em algo que hoje não é legal. Hoje você se associar à Ponte Preta, ter seu nome vinculado à Ponte Preta não é legal. Ainda mais um cara como ele que tem tanta credibilidade na cidade de Campinas. Agora são 11h51, voltamos daqui a pouco aqui com mais CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Pulse Drive 1.3 0 km 2026 a partir de 98.990 com taxa zero. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Definidas as equipes que vão disputar a fase semifinal da Superliga Feminina 2025-2026. Ontem, o Praia Clube venceu o SESI Bauru e garantiu o passaporte. Os confrontos estão definidos. O Minas encara justamente o Osasco, enquanto o Praia Clube enfrenta o Flamengo. A decisão da Superliga Feminina acontece em jogo único. Está marcada para o dia 3 de maio. Anote aí na sua papeleta. Alô, Washington Melo, dia 3 de maio, no ginásio do Ibirapuera.
No Iga Atacado você encontra tudo para sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Empanado tequitos congelado 1 quilo, R$20,98. Maracujá azedo, R$8,69 o quilo. Amaciante Baby Soft fragrâncias 2 litros, R$6,39. Limpador Veja multiuso 500 ml, 10% off, R$3,79. Mas corra, ofertas válidas até o dia 13 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h53, informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. O Guarani que joga contra a Volta Redonda, 2 jogos em sequência em casa, Volta Redonda e também o Itabaiana. O técnico Hélio Cizenando, ele aguarda o departamento médico para saber se vai contar ou não com 3 jogadores que ficaram de fora do primeiro jogo lá na gloriosa e belíssima São Luís. São eles, hein, Carlão? Anote aí também. Maranhão, atacante, ficou fora. Sim. Que ia pro esporte, aí depois não foi. O Renan Castro, lado esquerdo. E o menino Dentinho, atacante. Correria. Aliás, o Dentinho jogou no Vila Nova, sabia? Quando eu tava lá. E o Dentinho, eles são dúvidas pro jogo contra o Voltaço, time lá do Rio, do estado do Rio de Janeiro. O Guarani, ele ainda não colocou o valor dos ingressos. Eu vou até colocar aqui no YouTube. YouTube não, deixa eu ver aqui. Eu já tô indo. Ele não colocou, apenas o check-in está disponível para o sócio torcedor, então em breve, acho que ainda hoje, né? O Guarani deve colocar aí o valor dos ingressos para o duelo contra a Volta Redonda, domingo, 6h30 da noite no Brinco, Júlio. É isso aí, Antônio Lupe. Sabe que eu tava olhando o histórico de Guarani e Volta Redonda? Tinha aquele torneio de verão em 2005, que era tipo um torneio amistoso. Tá, foi, verdade. E o Guarani foi campeão desse torneio, eliminando o Botafogo na semi, era o Botafogo mistão. Sim. E a final foi contra o Volta do Túlio. Tudo maravilha, cara. Eu lembro desse torneio. Ou do César, 1-0. Eu lembro que o Guarani, nesta competição, ele trouxe um jogador que em 2006 ele fez sucesso, em 2005 mesmo, o Gustavo. Mas ele tinha. A galera brincava com ele, chamava ele de cara de gato, um negócio assim. Eu faço futevôlei com o Macaé, que jogou no Guarani. Eu vou perguntar pro Macaé, hoje, aliás, eu tenho aula, eu vou perguntar pra ele se ele participou desse torneio. E o Gustavo, eu lembro que o Guarani trouxe. Nossa, Júlio do céu, bem lembrado. Eu trabalhava no futebol interior. Exatamente. Essa época aí, aliás, Guarani e Volta Redonda não se enfrentaram muito, assim, são pouquíssimos duelos, até porque geralmente estão em divisões diferentes. Mas outra curiosidade é, uma das poucas derrotas do Guarani de 78 é para Volta Redonda. Era bem na fase preliminar ali, o Guarani acabou perdendo por 2-0. O Guarani, olha que aleatório também, ele leva uma goleada do Remo, cara, 5-0 em 78. O timaço campeão brasileiro que eliminou gigantes, potências do futebol mundial, né, como Vasco, Palmeiras, Internacional e por aí vai. O Guarani perde então pro Volta Redonda e pro Remo. Olha que coisa maluca. Bom, de qualquer maneira, Fábio Chaib, o fator casa domingo precisa fazer a diferença. O Guarani não pode adiar essa primeira vitória, porque a gente sabe como funciona, né? Senão a pressão em cima do Hélio Cizenando já vai começar a crescer, né, Fábio Chaib? E é tiro curto, né? A Série C são 19 rodadas, né, Júlio? Estreou fora de casa com empate, que para as circunstâncias até foi um bom resultado, apesar de favoritismo na partida, e agora faz 2 partidas em casa, tem obrigação para a torcida também, né, dar uma resposta para a torcida de vitórias, né, contra o Volta Redonda, que estreou mal, que estreou perdendo em casa para o Paysandu, e contra a própria Itabaiana também. A grande esperança do Guarani, os olhos vão estar voltados justamente, os holofotes voltados ao João Paulo, né, que fez uma boa partida lá contra o Maranhão, e é um toque diferente ali no meio campo do Guarani. O Guarani apresentando esse jogador como a principal esperança aí para a Série C, Julião. Exatamente, né? Agora, o grande ponto é qual esquema utilizar, né? Porque eu até estava conversando aqui com o nosso grande Abdias aqui no grupo PT. Agente Abdias, por favor. O agente Abdias, bugrinaço. E ele falou assim, pô, Júlio, será que esse esquema com 3 zagueiros vai continuar? Porque eu, particularmente, apesar do resultado, gostei da postura do Guarani, então... Sim. Foi até um feedback positivo, né? Ele ponderou a questão do gramado, o jogo fora de casa. Tô com o Abdias. Mas ele achou que encaixou a forma de jogo do Nós Guarani. Precisamos tirar da cabeça que 3 zagueiros é um esquema tático defensivo. O São Paulo foi mega campeão. Então, não é. É porque quando você fala 3 zagueiros, porque a gente não fala assim, muitas vezes é o 3-5-2.
Só que a gente não esquece Muda de falar muito. que os laterais, eles são agressivos nesse esquema. É porque o 3, ele é muito forte, né? 3-5-2. O Pô, torcedor 3 não gosta, zagueiros. não adianta. Então- Ontem, né, Lupe, nós estávamos acompanhando aqui Real Madrid e Bayern de Munique. Aí o Bayern, uma hora, ficou uma trocação de passe ali, até Zé Neves falou assim, cara, não consegue entrar na defesa do Real Madrid. A gente prestou atenção, o Real Madrid com 6 jogadores na primeira linha. Né? Então, não é só 3, não é videogame que você coloca e vai terminar com o mesmo esquema, não. No jogo tem variantes. O próprio Rafael Rodrigues, ele entra como volante, em alguns momentos como zagueiro, mas ele joga também boa parte da partida como um volante. Aliás, coringa, hein, cara? Rafael Rodrigues, lateral direito, zagueiro pelo lado direito. Olha lá. Volante. E você sabe que hoje tem uma ligação envolvendo Ponte Preta, Guarani e Volta Redonda, porque o Toguro foi lá no Volta Redonda também. Aí, tá Só que aí, ó, ainda é só uma brincadeira, mas quem sabe tem ele feito colocou, isso em vários então clubes. assim, ele foi lá em 1º de abril, ó. Ele também foi lá no Raulino de Oliveira, hein? Você sabe que o Raulino de Oliveira, pois não, o complexo também eu tem sei um muita coisa sobre o Raulino de Oliveira, inclusive. Tem um hospital. É um shopping e aí tem uma área assim, de clínica, né? Exatamente, não é um hospital. Estádio da cidadania, né? É uma área clínica, é porque é barra hospital, mas não é uma estrutura semelhante a um hospital aqui em Campinas. Não. Uma área clínica. Mas é um shopping, né? Aí tem, muita saudade de Volta Redonda. Eu passei parte da minha infância em Volta Redonda, que a minha família passava algumas férias lá. Então eu acabei conhecendo muito, assim, o Raulino de Oliveira, o Voltaço. As fazendas lá são espetaculares. Sim. Trilha, você que gosta de trilha? Eu não gosto, não. Gosta sim. Não gosto. A primeira vez que eu encontrei uma aranha. Como é que chama essa aranha? Essa aranha? Tarântula. Cara, meu primeiro encontro com uma foi numa trilha em Volta Redonda. Então foi meio traumático. Mas o Voltaço é um time simpático, cara. Sabe quem joga no Volta Redonda? Aleph Manga jogou lá. Lucas Adel. Lucas Adel, zagueiro. jogou aqui no Bugre. Jogou no Guarani, O Wellington Silva. Acho que o Fabrício, o zagueiro. O Wellington Silva. Lateral direito, isso lateral, jogou na ponte, acho. O Wellington Silva? Eu acho. Não, acho que esse aí você tá confundindo. Esse Wellington Silva, 38 anos, é aquele que o jogou lateral no carequinha, CSA, parece meu irmão. Jogou no Bahia. Eu acho que jogou. Internacional, Fluminense. O Fabrício zagueiro, ex-Guarani Ponte, tá aí, o Dornelas, né? Sim. Não jogou na ponte não, Carlos, você tá Não equivocado. jogou? Então, teve um lateral confundindo. direito aí que Fábio Luciano trouxe certa feita lá do Flamengo. É isso. É isso. Everton Silva. Esse do Silva. Fábio Luciano, isso. Desculpa. Foi? Foi, Valmir? Tem mais? Tem mais. Não, aqui não, eu não vi o horário. Deixa eu só registrar aqui as últimas mensagens, então. Concordo com o Lupe em partes. Até o momento que ele falou, bom dia, ouvinte CBN, tava indo bem. Depois disso se perdeu no raciocínio. É o Renato Alves. Você não deu opinião de nada? Ele tá charupando com você aqui, cara. O Maicon Bugrino, grande Renatinho. O Toguro também veio... Grande não, né? Hoje foi mal. O Toguro também veio... Aonde, Maicon? Não entendi. Na verdade, o futebol brasileiro está nessa situação. Alguns clubes estão fora dessa situação financeira, mas o futebol é pequenininho. É só ver quando enfrentamos times ou seleções europeias. Manda aqui o Roberto Machado. Valeu, Robertão. Obrigado pela sua mensagem. Domingo começamos a nossa jornada na Série C. Que Deus ajude o Bugrão a sair dessa Série C. A minha família bugrina estará em peso. Check-in feito. É o Pércio, grande Pércio. Obrigado pela sua participação. 4 horas tem Arena, assim como a Champions. E amanhã estaremos de volta às 11 horas. Barça e Real, com Barça e Atlético de Madrid. Grande abraço a todos. Boa.